povo dele, né? E a família dele, né? É maravilhoso. Então, hoje eu estou aqui como convidada, né? Com muita honra de estar participando dessa reunião de vocês. Tem 30 anos que eu caminho com o Senhor do jeito que eu gostaria de caminhar. E não vou contar a minha história, porque eu sei que cada um de nós tem a sua história, mas eu orei ao Senhor e Ele me pôs no coração uma coisa assim que eu acho bem interessante. Quando eu era menina e estudava em colégio de freiras e tinha catequese e tudo mais, tinha uma oração que a gente decorava, tinha que saber de cor. Jesus está lá na Bíblia, a oração que ele nos ensinou, né? O Pai Nosso, maravilhoso. Agora, essa oração, eu não sei quem que compôs ou fez essa oração, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está nela, né? É uma oração que todos vocês devem ter conhecido, e ela começa com o creio, né? Muitas pessoas chamam de o credo, né? E ela começa com o creio, né? Eu creio em Deus, né? Muitas pessoas falam que creem em Deus, né? Mas não basta a gente só crer em Deus, né? Ela fala assim: eu creio em Deus, que é o meu Pai, né? Todo-Poderoso, né? Então, a gente vê lá no livro de Atos, né? Paulo era um homem que era zeloso com o nome de Deus, que... Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Que era zeloso com o nome de Deus, e por isso ele até perseguia aqueles que seguiam a Jesus Cristo, não é? Porque eles eram chamados como a seita do caminho, né? E numa dessas perseguições que ele ia, né? Está lá registrado no livro de Atos, capítulo 9, ele respirava, em capítulo 9, verso 1, ele respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, né? E aí pediu cartas, né, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, né? Então, o zelo dele com o nome de Deus era muito grande. E ele perseguia aqueles que criam em Jesus e que seguiam a Jesus, né? Bom, e ele já ia lá pela estrada, quando estava chegando perto de Damasco, de repente, uma luz brilhou lá do céu ao redor dele. E ele caiu lá por terra, e não foi só esse brilho dessa luz, ele ouviu uma voz que vinha do céu. Então não era ninguém ao lado dele, né? Essa voz vinha do alto, e essa voz dizia assim: Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Né? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue, né? E o que aconteceu então? Paulo se converteu, né? Paulo ouviu a voz de Jesus, né? Então está lá em Romanos, capítulo 10, no verso 17. Se vocês quiserem conferir. Eu gosto de tudo conferido, viu? Está escrito lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quem foi que falou com Paulo? Jesus. E ele creu, né? Então, em Romanos 10, também, os versos de 9 a 11, olha o que a gente vê lá.
Se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor, crendo no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos, né? Porque com o coração a gente crê. E quando a gente crê em Jesus, a gente é justificado. Houve justiça da parte de Deus, né? E aí, com a boca, a gente fala a respeito dessa salvação. Aqui, Deus sabe o que está no nosso coração. Ele lê o nosso coração, né? O inimigo, ele não penetra lá no nosso espírito, mas antes de qualquer pensamento chegar na nossa mente ou à nossa boca uma palavra, Deus sabe. Então, por que é necessário a gente falar, né, com a nossa boca? Porque o mundo espiritual ouve e vê. Então, eles vão saber que a gente crê em Deus, né, e em Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é fé, né? Crer é ter fé. Está lá em Efésios, capítulo 2, que eu acho também maravilhoso esse pedacinho da palavra. No verso 8, pela graça nós somos salvos, né? Pela graça, não é pelo nosso esforço, não é por querer fazer um monte de coisas, né? É pela graça. Por quê? Essa fé nos é dada de graça. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá um atributo para que a gente creia nele. Está tudo pronto, gente. Isso não é deslumbrante? Eu acho deslumbrante isso, não é? Então, pela graça, nós somos salvos mediante a fé, por meio da fé. Que fé é essa? Esse dom de graça que nos foi dado por Deus, né? Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, né? E não é de obras, não é do que a gente faça, não é do nosso esforço, porque a glória não é nossa. Se um dia nós temos fé, é porque esse Deus maravilhoso nos atribuiu esse dom. Ele quer que todos os conheçam, né? Ele quer que todos o busquem. Ele quer que todos tenham a oportunidade de, usando também um atributo que ele nos deu de livre escolha, de escolher o que ele tem para nós, né? Então, essa fé, ela não vem por causa do que a gente fez, né? Então, olha o verso 10. Nós somos feitura de Deus, não foi Ele que nos criou, né? Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, de tudo que existe, inclusive de nós. E nós temos um privilégio tão grande porque Ele nos criou à imagem e semelhança dEle, à toa. Porque Ele queria alguém parecido com Ele? Não, porque Ele queria alguém para estar com Ele eternamente, né? Então, nós somos feitura deles, e olha que espetacular. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Ô, gente, está tudo pronto. Nós não estamos fazendo nada, não. Olha o finalzinho dessa frase. Essas obras ele preparou para que a gente andasse nela. Para que a gente andasse nelas. A obra é dele e ele nos convida. Vem aqui comigo. Você quer vir aqui comigo? Olha nós aqui reunidas. Quando cada uma de nós aqui podia imaginar isso hoje? Não é? Deus faz. E assim Ele vai. E nos convida para cooperar, porque quem opera é Ele. E nos dá o privilégio de andar no que Ele já fez, cooperando, para a nossa alegria, né?
Então, tá lá, eu creio em Deus Pai. Aqui, muitas pessoas, né, falam assim, não, todo mundo é filho de Deus, não é? Vocês concordam com isso? Que todo mundo é filho de Deus? Bom, falar isso por falar, ok, mas não é isso que a palavra nos fala, né? Então vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 10, que fala assim: o verbo estava no mundo. Quem que é o verbo? Jesus. O que que é verbo? Eu gosto demais da tradução em inglês, porque fala the word, né? A palavra estava no mundo, né? Agora, é muito bonito também estar aqui o verbo, porque alguma frase tem sentido se não tiver um verbo na frase? Não tem sentido. Então, ele que vem para dar sentido, que vem para nos falar quem é Deus, nos revelar quem é esse Deus, estava no mundo, né? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora vem a notícia boa. Ele veio para o que era seu. Ele estava na criação. Deus não criou pela palavra? Quando ele criou o homem, ele não falou, façamos o homem, né? Então, ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, olha que notícia, deu-lhes o poder, vocês já imaginaram que poder é esse? De serem feitos filhos de Deus. Ou seja, então a gente não era. Mas se a gente creu, o Pai, ou o Deus Criador, nos dá o poder de nos tornarmos filhos dele, né? Filhos de Deus, a saber, Deus é maravilhoso, porque ele explica nos detalhes, né? Como é que é receber esse filho aqui, né? E que nos dá o poder de sermos feitos filhos. Como é que é que é? A saber. Vocês querem saber? Então ele está falando aqui, olha. Aos que creem no seu nome. Todo mundo sabe o que significa o nome Jesus, não é? Vocês sabem. Salvador. Ou aquele que salva. E Cristo, aquele que foi ungido e enviado por Deus. Para quê? Para salvar. Então, se a gente crê em Jesus como quem ele é, se a gente o recebe como quem ele é, nós nos tornamos ou somos feitos filhos de Deus. Nenhuma de nós escolheu de que pai ou de que mãe a gente queria ser filho. Deus nos dá a liberdade de escolher se a gente quer ser filho dele. Então, quem recebeu a Jesus como quem ele é filho de Deus. Então, nós podemos falar, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E em Jesus Cristo, o seu único filho. Então, como é a gente fala? Todo mundo é filho de Deus? Não, o único homem gerado por Deus foi Jesus. Ele é verdadeiramente homem como nós, foi gerado de uma mulher, né? E verdadeiramente Deus, foi gerado por Deus, ali no ventre daquela mulher. Então, ele como homem, ele fala numa linguagem que nós entendemos. Ele viveu uma vida de homem, como a gente vive aqui. E só ele tinha competência total para nos revelar o Pai, porque ele é Deus.
Gente, todo que crê tem a vida de Deus, porque a gente se tornou filho de Deus. Nós não temos a vida do nosso pai e da nossa mãe. Se nós cremos e fomos feitos filhos de Deus, agora nós temos a vida de Deus em nós. Isso é tremendo. Eu acho essa oração assim preciosíssima, né? Então, ele veio, nasceu de uma virgem, não foi? Vocês já viram, eu sei que vocês estão já lá no final do Novo Testamento, né? Então, vocês viram lá em Lucas, aquela moça, às vésperas do casamento dela, né? A gente fica se imaginando a véspera do nosso casamento, né? E ela lá aparece primeiro um anjo na frente dela. Só isso já é de matar a gente de susto, né? Um anjo com brilho, ou uma criatura assim, e chega e fala, antes de qualquer coisa, ele fala assim, você pode se alegrar, porque você é muito favorecida. Olha, que beleza! Mas aí ele solta uma bomba, né? Você vai ficar grávida, é um menino, e ele vai salvar o mundo. Ué, mas como é que vai ser isso? Eu estou noiva. Eu ainda não tive relação com homem nenhum, né? E aí o anjo explica para ela. E depois a gente vê a oração dela, né? Ela fala que ela bendiz a Deus e ao seu Salvador. Então ela gerou o Salvador do mundo e Salvador dela própria. Essa é Maria. Hiper privilegiada. A mãe do nosso maravilhoso Jesus. Né? Que privilégio teve essa moça, né? E aí Deus falou, ó, então é assim, agora você se vira lá com o José? Deus não faz as coisas pela metade. Ele foi lá e falou para José, você pode receber a Maria. Esse filho é o Filho de Deus. E aí o resto da história a gente sabe, né? Então, Jesus foi o único filho gerado por Deus aqui nesse mundo. É o unigênito Filho de Deus. E nós nos tornamos filhas e filhos de Deus, né? Usando um dom gratuito que Ele nos dá de fé, né? Para crermos e querermos, né? Muito bem. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Então, você vê, está registrado aqui até a época. Então, se a gente for lá nos livros de história, nós vamos ver que realmente isso aconteceu. Ele sofreu muito, né? Foi maltratado, ele foi chicoteado, né? Ele foi escarnecido, né? E tudo mais. Muito bem. Lá em João 16, vamos lá? Nós vamos ver João 16, verso 27. Vamos começar no verso 25. Jesus preparou aqueles que andavam com ele para esses últimos dias dele e para a morte dele na cruz. Então ele falou, ó, essas coisas eu vos tenho dito por meio de figuras, mas vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai, né? Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Jesus Cristo, Salvador que veio da parte
de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, eu deixo o mundo e vou para o Pai. João 17, vamos lá no verso 6. Essa oração, Jesus já estava em sofrimento, né? No Getsêmani. E ele orou ao Pai. E ele falou: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Ele veio para que a gente conhecesse quem é o Criador, né? Para que a gente quisesse ser filho dele. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Vocês estão vendo que a obra é toda de Deus, por meio de Jesus, né? Maravilhoso. Ainda nesse capítulo, João 17, lá no verso 15, ele continuando a orar e pedindo por nós, ele fala: Pai, eu não peço que os tireis do mundo, mas que os guardes do mal. Nós ainda estamos nesse mundo. Jesus pediu ao Pai que nos guardasse do mal. Vocês acham que Deus ouviu essa oração de Jesus? Que tal? Então, gente, nós cremos que Deus tem nos guardado em todas as situações da nossa vida, nos mostrado uma saída, nos dado confiança, nos dado paz, porque com paz a gente tem cabeça e raciocínio em cada etapa, em cada situação, por mais complicada que ela seja, né? Então, Jesus pediu e o Pai continuou cuidando, né? Ele foi crucificado, né? Então, ele padeceu e foi crucificado. Vamos lá em Lucas 23. Então, ele já estava lá na cruz, crucificado. Lucas 23, verso 34. Jesus crucificado, em agonia na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele veio para nos salvar, para se oferecer no nosso lugar, para que a gente fosse perdoado. Literalmente, ele se ofereceu no nosso lugar e pediu ao Pai por nós. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: Você não é o Cristo? Por que você não se salva a si mesmo e a nós também? Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então tinham dois condenados à morte, um de cada lado de Jesus. As pessoas falaram o bom ladrão e o mau ladrão. Não tem lá bom ou mal, não. Eram dois homens condenados à morte por alguma coisa que devia ser muito grave, porque a sentença deles não foi cadeia, foi sentença de morte, né? E esse teve fé, creu naquele que estava ali no meio dele, né? Ele devia já ter ouvido falar de Jesus. Porque, olha aqui, quando chega uma pessoa famosa no nosso país, ou um governante, ou um artista, uma coisa, isso tudo não é difundido? E a maioria das pessoas tem muita notícia de tudo que está rolando e acontecendo? Então, ali em Jerusalém,
Jesus andava por ali, ele fazia milagres, ele falava de coisas com uma sabedoria que ninguém falava, que ninguém sabia. Então, esse que estava lá condenado à morte, percebeu quem que era aquele que estava lá. E o que ele falou com ele? Falou com o outro que estava lá, blasfemando. Nós, na verdade, com justiça, né, estamos sendo condenados, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque Jesus veio e os judeus esperavam que ele os livrasse dos romanos rapidinho. Era isso que eles queriam. Nos livra desses romanos aí, está tudo bem. Só que não era isso. Na cruz lá em cima estava escrito Jesus, rei dos judeus. E aquele homem lá condenado à morte viu ele pendurado lá na cruz, né? Preso com aqueles pregos, né? Sangrando, aquela coroa que não era de rei, era de espinhos, né? Pensou, gente, então não é esse reino ainda, né? Ele deve vir ainda no reino dele. Então ele falou, olha, quando o Senhor vier no seu reino, lembra-te de mim. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Olha que maravilha. Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem teve tempo de estudar a Bíblia, de ler o Antigo Testamento, que era o que estava disponível na época. Jesus era judeu também, né? Não teve, não. Ele creu em Jesus e foi salvo. E se tornou filho de Deus. E pôde ir para o paraíso. Isso não é uma coisa espetacular? Continuando. Ele foi morto, sepultado e desceu à mansão dos mortos. Então ele morreu, foi sepultado, como cada um que morre aqui nesse mundo, né? Mas a diferença toda é essa: ao terceiro dia ele ressuscitou. E a gente tem testemunhas, né, dessa ressurreição, porque nesse terceiro dia, Maria Madalena, né, e mais outras mulheres foram lá para ver, para conferir, né, lá o sepulcro, e acharam aquele sepulcro vazio, né? E aí elas começaram a andar ali por aquele lugar. Vamos lá no capítulo 20 de João. Elas começaram a andar por aquele lugar lá, né, onde estava aquele sepulcro, procurando por Jesus. Certo? Muito bem. E nessa busca, Jesus se aproximou dela e falou, Maria. Quando ele falou Maria, ela voltou-se para ele. Ele deve ter chamado por trás ou pelo lado, mas ela o reconheceu como? Pela voz. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus é a voz de Deus. E ele chamou ela pelo nome. Quantas de vocês leem um versinho na Bíblia que salta? Isso é toda hora, não é, gente? E aquilo toca a gente lá no fundo. Por que aquilo fala com a gente? Aliás, é mais do que fala. Por que aquilo nos diz alguma coisa, né? Então, quantas vezes na Bíblia fala assim, Deus falou e disse. Não adianta ele só falar, se aquilo que ele falar não nos disser alguma coisa, né? Então, você vê a Maria Madalena estava lá, né? Jesus chegou e disse, Maria, e ela voltou para ele e lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Ela reconheceu que era ele. Olha o que Jesus falou para ela. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai. Olha, mas vai ter com os meus irmãos. Primeiro,
eles eram chamados de servos. Teve um dia que Jesus falou, olha, eu não vou chamar vocês de servos, não, agora eu vou chamar vocês de amigos. Agora ele está mandando um recado para eles, aqueles que andavam com ele, pela Maria, falando, vai lá e fala para os meus irmãos. Ele já tinha morrido, dado a vida por nós, e os que creram nele se tornaram filhos de Deus. Vai lá e fala para os meus irmãos, e dize-lhes, né, que eu subo para o meu Pai, que é o Pai de vocês. Que coisa deslumbrante, né? Eu subo para o meu Deus, que é o Deus de vocês, porque os judeus falavam com Jesus o quê? Não, nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Jesus está falando aqui? Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Pai. E agora vai ser Pai de vocês, porque vocês creram em mim. Ele era o Deus de vocês, agora é o Pai de todos que creram, né? Então, ele falou, dá esse recado para eles, né? Que eu subo para o meu Pai, que agora é vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus, né? Muito bem. E aí ele subiu aos céus. Eu estou seguindo a oração, né? Vocês estão me acompanhando no credo? Ele então subiu aos céus. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ver o verso 7. Jesus falou para os discípulos irem para um determinado lugar para encontrar com ele. E eles começaram a perguntar, né? Quando é que o Senhor, que vão acontecer essas coisas, né? Que o Senhor vai restituir o reino a Israel? E Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para um minutinho aqui. Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas, começando onde? Em Jerusalém. O que era Jerusalém? O lugar onde eles moravam e eram conhecidos. É muito fácil você sair de um lugar e ir para um lugar que ninguém te conhece, falar coisas maravilhosas, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Mas às vezes você fala aquilo de uma forma automática, porque você é um estudioso, mas isso é realidade, né? Então vocês vão começar em Jerusalém, e isso vai espalhando. A Isabela, minha filha, começou enviando alguns áudiozinhos para pessoas aqui, juntinho da gente. Isso foi multiplicando. E olha como é que é isso mesmo, é assim que acontece. A obra está de antemão posta e Jesus fala, vem andar comigo. Vocês são feitura de Deus para andar naquilo que Ele já preparou, né? De antemão. Então, começaram em Jerusalém, foram caminhando para a Judéia, Samaria. O que era Samaria? Era um território onde aqueles que eram judeus eram misturados com outros povos. Para quê? Para perder a identidade. Porque os povos que conquistavam uns aos outros, eles misturavam, porque isso ficava mais fácil de dominar, eles perdiam a identidade, misturavam ali e pronto, né? E até os confins da terra. Gente, eu costumo brincar, né? E Marília, né, que mora em Belo Horizonte, né, Marília? Que a palavra já chegou aos confins da terra. Nós temos um aeroporto aqui que chama Confins. Se a gente for comparar onde Jesus viveu, né, e até onde essa palavra já chegou, e ver, ele ajunta a gente de qualquer lugar da terra, porque ele foi nos dando instrumentos que isso é possível hoje. Esse é o nosso Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, né? Então, ele falou isso para eles, né? Vocês vão fazer isso, vocês vão começar em Jerusalém e vão até
os confins da terra, né? Muito bem. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista daqueles que estavam com ele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Quer dizer que nós temos registrados na palavra, né, nesse livro que Deus deixou para nós, a ressurreição dele, aquelas mulheres viram, e nós temos registrado a subida dele para o céu, voltando para o Pai, como ele falou com elas lá, não me retenha que eu ainda não subi para o meu Pai, mas eu vou para o meu Pai, que é o Pai de vocês, para o meu Deus, que é o Deus de vocês. E isso realmente aconteceu. Então, agora, ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde ele há de vir, agora não mais para salvar, mas para julgar. Né? O que nós fizemos? Com todas as oportunidades, com o que a gente viu na criação, que Deus fala que o homem é indesculpável, só de ver tudo que é criado, né? De não crer nele, né? Então, ele vem para julgar os vivos e os que estiverem mortos. Então, na sequência aqui, ó, no verso 11, né? Tá assim. Então, e eles ainda estavam, verso 10, eles ainda estavam com os olhos no céu, enquanto Jesus subia, e aí apareceram 2 varões de branco e se puseram ao lado deles e disseram para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vocês subiu ao céu, né? Ele virá do mesmo modo como vocês os viram subir. Então, ele virá, né? Para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Gente, vamos lá em João 14, verso 26. Que fala assim: o Consolador, isso é Jesus falando com eles, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele não só nos ensina, como nos faz lembrar. Vocês também não experimentam de vez em quando? O Espírito Santo levando na mente. Às vezes a gente não sabe o endereço certinho que está lá na Bíblia, mas vem claro aquele verso, ou aquela frase, ou aquela palavra, né? Ele traz na nossa mente numa hora que a gente precisa daquilo. Por isso também está lá que a gente seja um bom dispenseiro, né? Nós mulheres entendemos de dispensa, né, gente? Na nossa dispensa tem que estar lá as coisas que a gente precisa. O Espírito Santo guarda na nossa dispensa o que a gente precisa. Quando a gente está fazendo, mineiro gosta, né, de um pudim de leite condensado, você vai fazer um pudim de leite condensado. Você quebrou os ovos, você quebrou tudo, foi na sua dispensa, não tem o leite condensado? Não deu. A receita não foi. Então, o Espírito Santo fala para a gente ser um bom dispenseiro, né? Ele ensina e nos faz lembrar. E pega lá na dispensa o que a gente guardou lá no nosso coração e traz na hora da receita que a gente tem que fazer ali naquela hora, porque está guardado. Esse é o Espírito Santo. Há um tempo atrás, eu tenho uma reunião toda segunda-feira aqui na minha casa com algumas senhoras, né? A gente reúne toda segunda-feira. E eu fiz com ela uma listinha de tudo que o Espírito Santo é, né? Ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos conforta, ele é o nosso selo, né? Ele é o nosso avalista, né? Ele é a nossa garantia. Esse é o Espírito de Deus que habita em todo o que crê em Deus. Quem crê em Deus tem o Espírito Santo. Quem crê em Jesus e é filho de Deus tem o Espírito Santo, né? Então, vamos lá. Eu creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica. O que significa a palavra santa ou santo? Significa separado. Separado como? Porque tem uma vida que não é a vida normal do ser humano, que nasceu de um pai e de uma mãe. Né? Santo é aquele que tem o Espírito Santo, que tem a vida de Deus. Deus é santo. Igreja. O que significa a palavra igreja? A gente pergunta muito, né? Às vezes é uma preocupação nossa e de muitas pessoas. Qual a igreja que você frequenta? Né? Como é que chama a igreja que você vai? Né? Deus não olha que placa de igreja que a gente entra. Ele olha o nosso coração. Né? São inúmeras igrejas, são inúmeras denominações. Né? Às vezes a gente quer julgar, fulano é assim, o ciclano é não sei como é que é, o pastor tal eu não sei como, o padre não sei o quê. Quem somos nós? Né? Igreja é o quê? A reunião daqueles que são santos, daqueles que têm essa vida de Deus neles. A gente pode conversar como nós estamos aqui. Eu estou vendo a carinha de vocês pela primeira vez hoje. A Elcia eu já vi outros dias, né? Umas 2 vezes, né, Elcia? Mas a gente tem essa vida em comum. Então, nós estamos conversando de uma coisa que a gente tem, que é real para nós. E Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou aí. Então, são pessoas, né, que têm essa vida reunidas. Isso é igreja. Católica. Sabem o que significa a palavra católica? Quem sabe? Sabe o que significa católica? Universal. A igreja está no mundo inteiro. A palavra de Deus, como Jesus falou, vocês começam aqui em Jerusalém, que ela vai chegar até os confins da terra. Então, nós cremos numa santa igreja católica. Uma igreja que está no mundo inteiro. Né? Que nós falamos a mesma língua. Porque nós cremos em Jesus e somos filhos de Deus. Como ele falou para aquelas mulheres, vai lá e dá o recado para eles, eu estou indo para o meu pai, que é pai de vocês, para o meu Deus, que é o Deus de vocês. Essa é a igreja. São as pessoas, né? Que Jesus está no meio delas. Continuando. Creio na comunhão dos santos. Eu estou falando creio antes de tudo, porque essa oração, ela começa com essa palavra eu creio. Então, não adianta falar essa oração do princípio ao fim, se a gente realmente não crer, né? A gente só repetiu igual um papagaio. Deus sabe do que está no nosso coração antes de chegar lá na nossa língua para falar, né? Então, eu creio na comunhão dos santos. Vamos lá em Mateus 18. Verso 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o que é comunhão dos santos? O que é comunhão? É ter alguma coisa em comum. O que nós temos em comum? A vida de Deus em nós. E Jesus falou, se tiverem 2 ou 3, eu estou no meio dele. Gente, que riqueza que é uma reunião dessas, não é? 2 ou 3 ou 4 ou 11 ou 15, ou sei lá quantos, uma igreja lotada, todos crendo em Jesus. A gente sente a presença dele de uma forma maravilhosa.
né? Então, essa é a verdadeira comunhão daqueles que creem em Deus. Eu creio na remissão dos pecados. O que é remissão? Total perdão, né? Total perdão, né? Está resolvido. Não tem mais, não precisa acrescentar mais nada. Vamos lá em Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, isso é Paulo falando. Vocês lembram que Paulo perseguia a seita do caminho, né? Depois que ele ouviu Jesus falar com ele, a vida dele... Agora eu fico pensando, gente, a situação desse homem. Ele não podia mais voltar para aqueles judeus, né? E olha que ele era um cara que tinha cidadania romana, era judeu, ele era de uma família de muita posse. Naquele tempo, as pessoas que liam e que escreviam não eram muitas, né? E ele era um conhecedor, né, daqueles pergaminhos todos e tudo mais, né? Então, e saía perseguindo aqueles que eram da seita. Como é que fica meu Deus aqui? Deixa eu defender meu Deus. Só que não, né? Agora, você vê a situação dele. Ele não podia voltar mais para aquele povo que ele vivia com eles. Que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era o ápice do mestre, né, dos judeus. E aquele povo que agora ele queria viver com ele, como é que eles iam aceitá-lo? Que isso? Esse moço aí, ou esse cara aí está falando que agora é não sei o quê, mas ele não perseguia, ele não persegue? Espera aí, vamos ver, né? Será que ele não é um infiltrado aqui que quer nos perseguir ou acabar com a gente? Mas quem é que nos garante no dom que ele nos dá? Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Lança sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele é que cuida e nos capacita todo o tempo, né? Então, eu creio na remissão dos pecados. Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, olha. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele sabia o que é isso, ele estava experimentando isso, agora ele estava em Cristo, né? Para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou completamente, nós estamos livres. Nós não somos escravos do pecado. E nós temos vida eterna, né? Continuando. Creio na ressurreição da carne. 1 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 4. Gente, vocês estão cansadas? Não? Se estiverem, vocês me falam. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. No verso 13. Olha Paulo de novo aqui escrevendo. Olha o que conhecer a Deus e crer, usando a fé que Ele dá de graça e que vem pelo ouvir a voz dEle, faz com a gente. Olha aqui o Paulo. Nós não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Porque Deus fala que quem crê e morreu, está lá no cemitério, ou numa caixinha de cinza, ou espalhado, ou foi no mar, ou sei lá onde, está dormindo, não é? Está dormindo. Aos que dormem. Para que não vos entristeçais, né? Como os demais que não têm esperança. Quantas pessoas falam, olha, viveu, morreu, acabou. Não tem esperança. De que valeu a vida aqui? Né? Os anos todos, as lutas, os sofrimentos, as alegrias, acabou, acabou.
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, tudo passa por Jesus. Mediante Jesus, trará em sua companhia, na companhia de Jesus, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Declaramos isso. Nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, e aqueles anjos falaram para aqueles homens, Jesus vai voltar do mesmo modo que vocês estão vendo aqui ele subir, não é? Os que estivermos vivos, né, na vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, quem é que vai ser tomado primeiro? Aqueles que dormem vão ressuscitar. Gente, não dá para a gente imaginar como vai ser isso. Dá para vocês imaginarem? Que loucura, né? Como é que vai ser isso? É isso. É crer em coisas que a gente ainda não viu. E eu acho que nós somos muito privilegiadas, porque nós vivemos numa época que Jesus veio. Lá em Isaías, 700 anos antes dele vir, está escrito: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e ele será chamado. Eu acho isso interessantíssimo. Ele fala: um menino vos nasceu no passado, porque Deus é eterno, para ele não tem presente, passado e futuro. Um filho se nos deu. E aí fala assim, ó, e ele será chamado no futuro. Maravilhoso conselheiro. O que será que Deus falou nisso? Uma vez eu parei nesse verso aí e fiquei, Espírito Santo me ajuda aqui, ué. Não é o Senhor que guia a gente a toda a verdade? Não é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade? Está lá, Paulo também nos falou isso. Então, olha aqui, cada um de nós que crê passa a chamar Jesus de quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele falou, eu vos deixo a paz. Que paz? A paz que eu tive aqui nesse mundo. Depois de que ele fala, eu vos deixo a paz, tem uma vírgula, ele fala assim, a minha paz, a paz que eu experimentei, eu dou para vocês de graça. Então, a gente passa a experimentar isso, a entender isso e a querer isso. Não é? Nós não somos privilegiadas, eu acho demais. Né? A gente fala, nosso tempo que a gente vive é tão ruim, tão difícil. Não, gente, nós somos muito privilegiadas. Nós temos suporte, provisão e graça para tudo no nosso Pai, através de Jesus. Né? Então, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos quando ele voltar, né, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram, entre as nuvens, e vamos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que que ele nos deu vida eterna? Para viver eternamente. É vida de verdade. Vida de verdade é vida que não acaba em morte. É vida de Deus. E ele nos deu quando a gente crê em Jesus. Né? Continuando. Eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna. Nós cremos em vida eterna? Então, vamos lá. O que nos garante aqui essa vida? João 6. Nós vamos ver o verso 47. Presta bastante atenção. Em verdade, em verdade.
Gente, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade. Aquele que é a verdade conhece a gente. Então, aquele que é a verdade, ele fala assim, ó, eu que sou a verdade, estou te falando de verdade. Pode crer. Em verdade, em verdade. E ele não fala, eu estou falando, né? Eu vos digo. Isso é para te dizer alguma coisa. E isso que eu digo é para você guardar. O Espírito Santo vai te ensinar, vai te fazer lembrar. O que ele falou? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele falou que a gente vai ter um dia. Quantas pessoas acham que vida eterna é vida depois da morte? O que é vida eterna? É a vida de Deus. E todo que crê em Jesus tem a vida eterna. Não é isso que João está relatando aqui, o que Jesus disse? João ouviu isso e registrou. E olha como é que Jesus diz, vou repetir. Em verdade, eu vos digo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Que garantia, hein, gente? Demais, não é? Que coisa maravilhosa! João 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, como ele repete, né? Para nos dar uma mãozinha, pode acreditar que é de verdade. Eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Ele é a porta para nós nos tornarmos filhos de Deus e, sendo assim, termos a vida de Deus, que é eterna, né? E essa porta, quantas vezes nós já ouvimos falar, e isso é repetido, a porta é estreita. Também já parei nisso aí para pensar, viu, gente? Então, presta atenção. Jesus falou, eu sou a porta. Então, imagina uma pessoa, né, no caso um homem, Jesus, na largura dele é uma porta. Tem jeito da gente passar por uma porta assim, levando um monte de embrulho, de sacola ou de gente pendurada na gente? Não. É um por um. É individual. Você entra por essa porta que é ele. Não tem jeito da gente crer para alguém. Nós podemos falar para alguém. E a pessoa ir orar antes e pedir, Senhor, que ela possa ouvir essa palavra, não como uma palavra que eu estou falando, mas como a tua palavra. E o Senhor dizendo ao coração dela, né? Então, a porta é estreita mesmo. Porque é individual, né? É um por um. Continuando aqui. João 10, agora o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu ou não deu? Ele é a nossa porta e ele deu a vida por nós. Certo? Né? Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não é o verbo, ele não é a palavra, ele é a voz de Deus. O que é uma palavra? É um meio da gente se comunicar. Então, o meio de comunicação de Deus conosco é Jesus. Ele é a palavra que habitou aqui entre nós, né? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Você ouviu? Você creu?
Você recebeu. Jamais perecerão. Jamais. Nós estamos prontas para estar com Deus eternamente. Por isso que tem muitos lugares na Bíblia, que vocês já viram também, que fala assim, olha, desde agora e para sempre. Que agora é esse? Desde o momento em que você creu e para sempre. Porque tudo que Deus acrescentou na sua vida, e principalmente, né, ou essencialmente a vida dele, o perdão dele, né, é desde o momento que você creu para sempre. Porque está tudo à disposição de todos. Mas se a gente tem notícia, ouve falar e não crê, não vai fazer efeito na nossa vida. Concordam? Então, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não tem um verso maravilhoso que fala, nem morte, nem vida, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, se Ele é o nosso Senhor. Amém? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Agora vamos voltar nesse João 10 mesmo, capítulo 10 mesmo, no verso 10. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida. E que tipo de vida? Em abundância. É uma vida que não acaba, é abundância de vida. Esse é o nosso maravilhoso e todo-poderoso Salvador Jesus, né? Vamos lá em Romanos 10, do verso 9. E fala o seguinte, então, né? Se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como Senhor, crendo no nosso coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, nós seremos salvos, né? Então, gente, nós temos certeza da nossa salvação. Deus nos dá certeza, por isso ele fala, confia em mim, espera em mim, lança suas ansiedades sobre mim. O que causa ansiedade? Medo. Medo de alguma coisa nos traz ansiedade, não é? Hoje tem uma doença que é mais comum, que é chamada síndrome do pânico, né? É uma ansiedade tal por medo. Mas na carta de João, né, está escrito o quê? Lá em 1 Pedro, Deus fala, né? Pedro fala. Deus usou Pedro para falar. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. E na primeira carta lá de João, o que ele fala? Deus, que é o perfeito amor, lança fora todo medo. Medo de qualquer coisa. Então, gente, e Deus é tão maravilhoso que ele não fala, me entrega aqui a sua ansiedade com a educação, por favor, se eu tomo aqui a minha ansiedade, lança. Tem hora que eu falo assim, senhor, o pacote é grande, o senhor falou que é para lançar, estou lançando, né? Estou lançando. O senhor é meu pai todo-poderoso. E aí, o que ele faz com esse pacote pequenininho, médio ou grande ou insuportável? O que ele faz? O que tem nesse pacote de ansiedade? Muito medo. Mas ele, que é o perfeito amor, só ele é capaz e faz isso. Lança fora, fora de nós, para longe de nós, todo medo. Medo de morrer,
medo de situações, medo de tudo. Ele lança fora. Você começa a experimentar uma vida sem medo. E aí você vê o que é ter paz de verdade. Esse é o nosso maravilhoso Pai, né? Muito bem, Romanos 5, verso 1. Estou terminando, viu, gente? Justificados. Ou seja, então, nós somos justos, não foi? Mas nós ficamos justos porque nós merecemos, porque nós fizemos alguma coisa, porque nós pagamos alguma coisa, fizemos um negocinho com Deus? Não. Jesus nos fez ficar. Ou seja, nós fomos ficados justos. Justificados. Como? Justificados, pois, mediante a fé. Não tem outro jeito. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que recado precioso esse, vocês não acham, não? Qualquer dúvida que vier na mente, e o inimigo às vezes nos ataca na mente. Espera aí, eu sou justificada por Jesus. Não vem aqui na minha fé, não. Eu já li uma vez uma chinesinha que creu, não sei se vocês conhecem essa historinha, que é legal, e o inimigo tentava atacá-la. Sabe o que ela fazia? Jesus, o inimigo está batendo aqui na porta, o senhor faz favor de atender? Não é não? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, gente, como tudo vem pelo ouvir e o ouvir, vamos encerrar agora lá em Apocalipse, capítulo 2. Como que Deus revelou para João todo esse livro, né? Revelation, né? Que é Apocalipse, que significa revelação. Revelação de quê? De Jesus e do que estava para acontecer, né? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 2. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo diz cada vez que a gente está reunidos santos, isso é igreja. E se é o Espírito Santo que está falando, isso vai dizer alguma coisa ao nosso coração. Vai ter resultado. Quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então, nós precisamos de alimentar, não é? Para viver aqui. A vida eterna tem um alimento dela também. E quem nos dá é o nosso Pai, né? Que se encontra no paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Hã? Jesus vem. Ele vai voltar. Os que creram estão lá dormindo, né? Os que estiveram vivos não vão passar nem pela primeira morte, certo? Mas então, a gente precisa crer dentro do tempo que é a nossa vida aqui. A nossa vida é um parênteses na eternidade. Deus nos criou a imagem e semelhança dele para estar com ele eternamente. Por isso ele nos quis dar a vida dele. Para termos a vida dele, nós precisamos ser filhos dele. Não tem outro jeito, né?
Então, do dia que a gente nasce ao dia que a gente não vai estar mais aqui, ele nos dá muitas oportunidades, né, para crermos, né, e não entrarmos na segunda morte. Porque, gente, Deus é vida, só existe vida em Deus. Fora de Deus é o quê? Qual que é o antônimo de vida num dicionário? Morte. Não tem jeito de você estar com um pezinho na vida, um pezinho na morte, não. Ou você está na vida ou você está na morte. E a partir do momento que você crê, desde agora, desse momento e parar sempre, você já tem vida eterna. Né? Então, vamos continuar. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Né? Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, não fala que nós somos uma nova criatura? Nós vivemos em novidade de vida. Qual que é o alimento que alimenta e fortalece essa vida eterna que a gente tem? O que vem do céu, né? É o maná da vida. Quem tem ouvidos, ouça. E você ouviu, você está recebendo, certo? Continuando. Verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para encerrar, o verso 6 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a fé vem pelo ouvir. Quanto mais a gente ouvir e crer na palavra de Deus, mais a gente vai conhecer. E conhecendo, a gente vai confiar. E confiando, a gente vai descansar, né? E usufruir de todo o suporte que Deus tem para nós, né? É Ele que nos suporta, nós não temos suporte para Deus, não. É Ele que nos suporta com toda a provisão para tudo que a gente precisa nesse mundo. Jesus orou lá, eles ainda estão no mundo, livra eles do mal. Conduz eles em cada situação. Jesus não mente, ele falou no mundo, vocês vão passar por aflições. Mas vocês podem ter bom ânimo, eu venci todas. Por isso que fala, nele nós somos mais que vencedores. Ele venceu tudo lá na cruz. Ele levou tudo que nos impedia de ter essa vida e nos deu essa vida. Amém. Amém, irmã? Amém.